Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Você que nos assiste pelo canal do YouTube, seja muito bem-vindo a esta noite. Que você seja tocado, seja transformado, seja impactado pela presença do Senhor nesta noite. Queria convidar os irmãos a acompanhar ou abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 6. Semana passada nós falamos sobre um profeta. Quem lembra o profeta? Ouvi uma pessoa falando aqui. Abacuque. Falamos sobre Abacuque e hoje nós vamos falar sobre o profeta maior. Abacuque é um profeta menor, hoje nós vamos falar do profeta maior, que é Isaías, capítulo 6. Abriram aí? Você que nos assiste, acompanha aí pela sua tela, ou abra sua Bíblia aí na sua casa. E a palavra do Senhor diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz daquele que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, Isaías dizendo: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei dos exércitos. Então os serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vá e diga a este povo: ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo. Endureça-lhes os ouvidos para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra esteja em ruínas e devastada. E o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída como um terebinto e como um carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco, assim a santa semente será o seu toco. Pai, em nome de Jesus, esta é a sua santa palavra, e nós te louvamos, nós te adoramos por ela, Pai. Obrigado por este privilégio, Senhor, de nós termos as Escrituras, de meditar nas tuas Escrituras, e que nesta noite, Pai, nós possamos ser confrontados, que nesta noite nós possamos ser libertos, que nesta noite nós possamos, ó Pai, entender e compreender e nos aprofundar um pouco mais daquilo que o Senhor quer de nós nesta noite. Cabe a mim, Pai, em nome de Jesus, apenas ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Transmitir aquilo que o Senhor quer que eu apenas transmita, Pai. A glória, a honra é somente do Senhor. Abra o nosso coração, o nosso entendimento, Pai, para que não saiamos daqui da mesma forma que entramos, mas que nós saiamos daqui, Senhor, diferentes, confrontados pela sua palavra, em nome de Jesus.
Como eu disse a vocês, Abacuque, que nós pregamos a semana passada, a carta de Abacuque também fala de Judá. E Isaías, o profeta Isaías também vai falar de Judá e de Jerusalém. Mas antes de nós falarmos disso, nós temos que entender uma coisa. Nós precisamos saber que os profetas, o ministério deles se encontra tanto no presente como no futuro. Eles proclamam a palavra de Deus e prenunciam as obras do Senhor. Ou seja, os profetas, eles recebem do Senhor aquilo que nós temos que obedecer. E os profetas, desde os menores até os maiores, eles estavam mostrando para o povo do que eles deveriam fazer, apontando para o Senhor Jesus. Os verdadeiros profetas, não sei se vocês já pararam para analisar e fazer essa reflexão. Os profetas, eles são como os bons médicos, que diagnosticam o caso, receitam o tratamento ao paciente e diz que, se eles não seguirem aquilo, a prescrição médica, pode acarretar em algumas enfermidades. O profeta é exatamente isso. É como se fosse um médico que está diagnosticando algo que, se eles não obedecessem, algo podia acontecer. E de fato, aconteceu. Lá em Jeremias, capítulo 6, 14 e 8, 11, vai falar da mesma coisa. E diz assim: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Ou seja, eles estavam querendo algo que eles não estavam fazendo. Os profetas, eles proclamam a visão de um futuro. Isso eles fazem para me incentivar e te incentivar a obedecer o Senhor aonde? Hoje, no presente. É por isso que nós temos as escrituras de tudo aquilo que foi proferido, profetizado, para que nós possamos compreender, obedecer aquilo que está escrito. Se você já leu ou não leu, eu te convido a ler o livro de Jeremias e de Ezequiel. Por quê? Porque o livro de Jeremias e Ezequiel, ele vai começar falando sobre o seu ministério, vai falando lá sobre o seu currículo. E Isaías, ele começa examinando cuidadosamente a situação de Judá e de Jerusalém. E naquele momento, Isaías estava fazendo um apelo para aquele povo, para que o povo se voltasse ao Senhor. Nós, igreja, nós precisamos voltar a buscar o Senhor. Não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é na minha e na sua vida. Isaías estava profetizando isso para a cidade de Judá e Jerusalém. Judá e Jerusalém eram filhos rebeldes. Como está escrito lá no capítulo 1, no verso 2, eu queria que você voltasse um pouquinho. Capítulo 1 de Isaías. Olha só que Isaías diz. Verso 2. No 1 ele vai dizer visão que o Isaías teve, filho de Amós. Teve a respeito de Judá, Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acas, Ezequias, reis de Judá. E olha só o 2. Escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Estava falando de quem? Judá e Jerusalém. O boi conhece o seu dono e o jumento o lugar onde lhes dão comida, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade, são descendência de malfeitores, filhos que praticam mal, rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Era exatamente isso que Isaías estava profetizando. Imaginem o povo de Israel
aquilo que o Senhor já havia feito por eles. Quantas provisões o Senhor tinha provido para Israel, para Jerusalém. Mesmo assim, eles não entenderam. Lá em 2 Crônicas, melhor dizendo, em Êxodo 19 e 20, eu queria que vocês depois lessem em casa. Nós vamos ler aqui alguns versos do capítulo 19, onde fala do Monte Sinai, onde eles haviam firmado uma aliança com o Deus Todo-Poderoso. Mas ao longo do caminho, eles quebraram este contrato, eles quebraram esta aliança por conta da incredulidade e da idolatria. Eu queria que você fosse lá em Êxodo agora. Capítulo 19. Versos 3 e 8. 3 a 8. Olha só o que está dizendo. Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você fará a casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre as asas da águia, e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz, e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então, todo o povo respondeu uma só voz: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Ou seja, tudo aquilo que Moisés recebeu do Senhor, anunciou ao povo, e o povo disse: sim, ok, nós concordamos, e assim nós o faremos. No começo foi mil maravilhas, mas parece que algo aconteceu no meio do caminho, que eles esqueceram da promessa, esqueceram da aliança que eles haviam feito com o Deus Todo-Poderoso. Começaram a adorar falsos deuses, a incredulidade começou a entrar no coração daquele povo. É por isso que o Senhor levantou os profetas para corrigir esta nação, que era uma nação santa, mas incrédula e que adorava falsos deuses. Com o passar do tempo, como eu disse, tudo isso, todas essas promessas caíram no esquecimento. Eu pergunto a você nesta noite: qual é a promessa que você fez ao Senhor e que ela já caiu no esquecimento, mas eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Lembra daquela promessa que você fez há 2 dias atrás? Lembra daquela promessa que você fez lá em dezembro? Ele está trazendo a sua memória nesta noite. Começaram a não dar a devida atenção, o devido valor àquilo que Deus havia feito por eles, e tampouco as bênçãos que o Senhor havia derramado na vida desses homens. Judá e Jerusalém abandonaram o Senhor, regrediram na fé, se tornaram religiosos, corruptos, e começaram a adorar falsos deuses. Diante disso, eles mereciam o juízo, porque Deus é um Deus justo, Deus é um Deus soberano sobre todas as coisas. Tem pessoas que leem os profetas maiores e os menores, e diz: mas o Senhor parece um Senhor carrasco. Não, Ele não é carrasco, Ele é justo. Ele é justo.
Do ponto de vista humano, parecia que aquela cidade, Judá e Jerusalém, estava prosperando aos olhos humanos, mas não estava aos olhos do Senhor. E eu quero te convidar a ler mais uma vez Isaías, capítulo 1, versos 5 e 6. Voltem lá em Isaías, capítulo 1, 5 e 6. Olha só o que ele diz. Por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça, não há nada são, a não ser feridas, contusões, chagas abertas, umas e outras que não foram limpas e nem atadas, nem tratadas com azeite. Era exatamente como aquele povo estava, doente. Eles precisavam de uma restauração, eles precisavam de uma cura, eles precisavam ser libertos. Ou talvez melhor, eles precisavam trazer à memória aquilo que eles já tinham presenciado e ouvido. As feridas de Judá e Jerusalém, elas estavam infeccionadas. O corpo estava totalmente doente. E ninguém tomava nenhuma providência. Os falsos profetas, aqueles sacerdotes hipócritas daqueles dias, havia discordado da biópsia que Isaías havia feito com aquele povo. Mas o profeta Isaías, ele tinha a certeza absoluta daquilo que ele estava falando. Muitas vezes, quando o Senhor pede para falar algo, as pessoas duvidam, porque muitas vezes nós não somos reconhecidos. É o Senhor quem nos capacita. O tema da pregação dessa noite é: a capacitação vem do Senhor. A minha parte e a sua parte é só dizer, como Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a minha parte e a sua parte. Apesar do otimismo dos líderes de Judá, o povo estava moralmente e espiritualmente doente. O julgamento era inevitável para aquele povo. O julgamento para nós podemos errar quantas vezes nós quisermos. Mas nós vamos colher, porque tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher, inevitavelmente. Não adianta nós plantarmos ódio e lá na frente colher amor, não faz sentido. Não faz sentido. É diante desse cenário que Isaías, ele teve a visão do seu chamado. Na verdade, é a segunda visão dele. A primeira foi quando o Senhor deu ali, dizendo que ele é filho de Amós, enfim, teve ali a respeito de Judá e Jerusalém. Talvez olhando para o cenário daquela época, eu e você podemos questionar. Isaías também foi questionado. Que direito este jovem ou este homem tem o direito de pronunciar o juízo sobre os líderes daquela terra ou sobre os adoradores do templo? Quem é você, Isaías? Ele é apenas um homem que foi separado e escolhido por Deus. Ele apenas disse ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Ou seja, ele estava disponível para fazer aquilo que o Senhor quisesse que ele fizesse. Ele apenas disse: eis-me aqui. E nesse cenário que nós lemos, nesses versículos, nós podemos tirar algumas lições. A primeira lição que eu quero tirar, que nós vamos aprofundar nesta noite é: Isaías contemplou
ele viu o Senhor. Voltem lá, no capítulo 6. O rei Uzias morreu. Rei Uzias foi um dos maiores líderes de Judá. E nós vamos ver no texto em 2 Crônicas que Uzias, ele começou muito bem, mas ele terminou com uma lepra, porque desobedeceu as ordens do Senhor. Mesmo que nos seus últimos dias de Uzias, ele foi disciplinado por causa da desobediência do Senhor. 2 Crônicas 26, abram lá. 2 Crônicas 26. Eu vou ler o verso 2, olha só. Depois da morte de seu pai Uzias, reconstruiu Elate e restituiu a Judá. Preste atenção, Uzias ele tinha 16 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 52 anos em Jerusalém. No 4, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Amazias seu pai havia feito. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Queria que você fosse agora lá no verso 16. Mas, condição. Depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homem da maior firmeza. Eles enfrentariam o rei Uzias e lhe disseram: não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço. Saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão, e isso não lhe trará honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Ele tinha incensário na mão para queimar incenso. No momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa. Ali mesmo na presença dos sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Percebam que todas as vezes que nós lemos na Bíblia, o Senhor, ele é justo. E todas as vezes que o povo se rebelava contra o Senhor traria o juízo sobre eles, como foi com Uzias, como foi com Judá e Jerusalém. Como eu disse no início, Judá e Jerusalém, eles eram uma bênção, eles recebiam do Senhor, eles viam aquilo que o Senhor havia feito. Mas como eu disse a semana passada, Judá entrou em colapso. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Quando as perspectivas são desanimadoras, nós temos que olhar para o alto. Quando as perspectivas são desanimadoras, nós temos que olhar para o alto. Porque é de lá que vem o meu socorro e o seu. Não é dos homens, não é da nossa inteligência, não é da força do meu e do seu braço, é do Senhor. E eles precisavam do Senhor, eles precisavam de uma restauração, eles precisavam confessar os seus pecados, como eu e você precisamos. Para o jovem Isaías, a perspectiva daquele lugar, elas eram sombrias.
Uzias, o seu rei estimado, havia falecido. A sua nação estava em perigo. Só restava uma coisa para ele: olhar para o alto. As perspectivas para Isaías eram desanimadoras, mas ele via o olhar glorioso do Senhor. Será que eu e você podemos contemplar o Senhor diante da situação adversa que enfrentamos, ou que iremos enfrentar? Nós temos que contemplar e ver o Senhor, porque Ele vai nos dar o livramento no momento certo. O segundo ensinamento nesta noite é a introspecção. Ou seja, Isaías, ele olhou para ele olhou para si e disse: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Lábios impuros são consequências de um coração impuro. Mas ele, Isaías, ele suplicou para ser purificado. E Deus, pela sua soberania, atendeu o pedido de Isaías. A purificação do coração de Isaías foi atendida pelo Senhor. Como nós lemos lá em Isaías capítulo 6, no verso 7. Voltem lá em Isaías. Marquem aí a Bíblia de vocês para não perder. Com brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Mateus capítulo 12, verso 34, 35 diz assim: raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É disso que eu e você precisamos. Um coração puro, um espírito inabalável. A convicção de Isaías que seus pecados tinham sido perdoados a partir do momento que ele confessou, o levou à purificação do seu coração. É simples assim. Não precisamos ficar floreando. Nós temos que ser diretos com o Senhor. Temos que ser sinceros com Ele. Dos nossos pecados. 1 João 1, 9, eu li domingo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Além de Isaías, se nós irmos lá para Hebreus capítulo 11, nós vamos ler lá os heróis da fé. Se nós prestarmos atenção em alguns heróis da fé, nós vamos ver que eles também confessaram os seus pecados. Abraão, Jacó, Jó, Davi, Paulo, Pedro e tantos outros. Raabe. Está lá no rol de Hebreus capítulo 11, o rol da fé. O terceiro ensinamento para nós nesta noite é a visão. Ele viu a necessidade. A necessidade de quem? Dele? Não, do povo. Que o Senhor nos dê visão para enxergarmos a necessidade da pessoa que estiver ao nosso lado. Ou aonde o Senhor nos colocar, que os nossos olhos sejam abertos. Que possamos ter discernimento de espírito.
De fato, aquela nação ela precisava de Deus. E o Senhor queria um servo para ministrar ao povo. E quem ele enviou? Isaías. Disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Muitas vezes queremos discutir o nosso chamado, como já aconteceu algumas vezes nesta igreja, no outro templo. Chegou uma pessoa, nós pedimos a ela que ajudasse na introdução, ou como porteiro, como queiram. Aqui nós chamamos de introdutores. Nome bonito. Essa pessoa simplesmente disse: eu não posso servir a porta porque eu sou um apóstolo. Simplesmente assim. Mas a palavra do Senhor diz: se você quer ser o primeiro, tem que servir a todos. Se você quer ser o primeiro, tem que ser o último. E se vocês já perceberam aqui na Igreja Batista Manaim, todos os pastores servem. Os pastores gostam de abraçar, os pastores gostam de servir. Quando Isaías foi chamado, ele não discutiu: Senhor, aonde eu vou atuar? Eu quero ser profeta. Não, ele simplesmente disse: Senhor, eis-me aqui. É isso que nós precisamos. Dizer: Senhor, eis-me aqui. Aonde o Senhor quer me colocar? Para limpar banheiro? Amém, glória a Deus, aleluia. Nós já, pastores, também já limpamos banheiro. E não temos vergonha de pegar numa vassoura. Aonde o Senhor nos colocar, nós vamos fazer com alegria no nosso coração, porque nós não estamos aqui para servir homens, nós estamos aqui para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não subestime o poder de Deus. Ele faz o que Ele tem que fazer na hora que Ele quiser e com quem Ele quiser. Nos dias de hoje, aqui na igreja, nós precisamos de voluntários em todas as áreas. Algumas áreas nós precisamos, por exemplo, como louvor e adoração. Não é só simplesmente adorar. Tem que passar por algumas situações. Ah, mas tem que fazer entrevista? Não é uma entrevista. É uma audição para saber se de fato você é da adoração. Tem outros ministérios que você não precisa de fazer uma audição. Só você está disponível. Você já se colocou disponível para o Senhor e já disse: Senhor, eis-me aqui? E eu queria chamar o pessoal do worship. Eu já estou finalizando. E eu quero concluir. Como Isaías disse lá nos versos 9, a nação ela não podia ver. Na verdade, o ministério de Isaías cegaria ainda mais os olhos de algumas pessoas, tornaria os seus ouvidos ainda mais surdos, o seu coração ainda mais endurecidos. Tamanha a importância do verso 9 ao 10 de Isaías. Depois vocês leem em casa. Esse mesmo verso 9 e 10, ele se repete em Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos e Romanos. Depois vocês podem ver lá. Só para nós entendermos e fixar o nosso entendimento. Nesses versos 9 e 10 do capítulo 6. Quando nós lemos o verso 9 e 6, como assim? Deus cegou, Deus deixou ele surdo. Não, não foi isso. Deus não cegou aquele povo de propósito. Os pecadores de Judá e Jerusalém. E muito menos endureceu o coração deles. Preste atenção. Quanto mais as pessoas elas resistem à verdade do Senhor,
menos elas são capazes de receber, de entender e de ouvir aquilo que o Senhor está falando. É exatamente isso que Isaías disse, nos versos 9 e 10. Quanto mais nós resistimos o Senhor, a bondade, a misericórdia, nós não prestamos mais atenção e nós não vemos mais os movimentos que o Senhor está fazendo no nosso meio. E aí sim ficamos surdos e cegos. A minha função e a sua função como servo é proclamar a palavra do Senhor, a qualquer que seja a reação das pessoas, qualquer que seja a reação delas. A prova do ministério não é o nosso sucesso exterior, mas é a nossa intimidade, a nossa fidelidade no Senhor. Não é aquilo que fazemos no exterior, mas é a nossa fidelidade para com o Senhor. Como diz em Mateus, no verso 9 também, Isaías diz: vá e diga a esse povo. O Senhor está te dizendo nesta noite, esteja disponível para o Senhor. Vá e testemunho dos grandes feitos do Senhor, daquilo que Ele fez na sua vida. Vá e mostre às pessoas que ainda não conhecem ao Senhor. Vá e mostre a eles. Marcos, para a gente finalizar. Marcos capítulo 5, verso 19, diz assim. No 18, para nós ganharmos contexto. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios, pediu com insistência que Jesus deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você. Então ele começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito, e todos o admiravam. Esse capítulo é a cura do endemoniado. Jesus o curou. Jesus nos curou. Jesus nos transformou. Então o que nós estamos esperando para ir e contar aquilo que o Senhor fez na minha e na sua vida? O que é que nós estamos esperando para continuar a anunciar as boas novas desse evangelho? Será que é o medo? Será que é a insegurança? Que nesta noite o Senhor pode gerar, o Senhor possa gerar em nós ousadia no Senhor, para que nós possamos não temer, para que nós possamos não olhar para as circunstâncias, mas para que nós possamos ir e cumprir o ide do Senhor, e pregar o evangelho em toda a terra do Senhor, em toda a terra, em todo lugar, aos quatro cantos desta nação, aonde o Senhor te colocar, seja na escola, seja na faculdade, aonde quer que seja, anuncie, vá e conte o que o Senhor fez na sua vida. Conte o seu testemunho. Diga a esta pessoa como você era e como você é agora. Como o Senhor te transformou. Pai, em nome de Jesus, que nesta noite, Pai, nós clamamos a Ti, Senhor.
como Isaías, Pai, que tinha os lábios impuros, mas confessou os seus pecados e foi perdoado pelo Senhor, Pai. Que nesta noite, Pai, em nome de Jesus, nós possamos dizer: eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos, ó Pai, para louvor da sua glória. Pai, usa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, seja no trabalho, seja na escola, seja na empresa, seja na vizinhança, Pai, aonde o Senhor nos plantar, que nós possamos testemunhar. Gera em nós, derrama sobre nós ousadia do Senhor, intrepidez, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, queremos fazer a diferença. Queremos, Pai, como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Pai, tira de nós todo o medo, tira de nós, ó Pai, toda a insegurança. Coloca nos nossos lábios brasas vivas, vinda diretamente do seu trono, Pai. Brasas vivas. Ó Senhor, em nome de Jesus, troca, Senhor, as nossas vestes. Troca, Senhor, em nome de Jesus, Pai, as nossas vestes rotas, sujas, e nos coloca, Senhor, vestes, ó Pai, novas. Aleluia. Será que você pode adorar o Senhor com as suas palmas? Será que você pode exaltar este Deus? Louvado seja o teu nome, Pai. O Senhor é tudo para nós, o Senhor é tudo para mim, o Senhor é tudo que temos, Pai. Não queremos, ó Pai, não temos outros deuses além de Ti, Pai. Obrigado, Pai, por esta noite. Graças te damos pela Tua bondade. Graças te damos pela Tua fidelidade, Pai. Nós merecíamos aquela cruz. Sim, Pai. Merecíamos aquela cruz. Mas por amor, o Senhor entregou o Seu único Filho, Jesus Cristo, por amor a nós, para nos resgatar. Ah, Senhor, para nos dar, ó Pai, aquilo, Pai, que nós não merecíamos, que é a Sua graça. Te louvamos por isso, Pai. Nos leva, Senhor, em paz, nos leva em segurança. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para sempre. Deus os abençoe. Vão na paz, em nome de Jesus. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!